Espera lá. Posso pôr no ar, Fred? A doutora Filipa vai falar, ok? Podes pôr a sala. Boa tarde a todos. Só 2 minutos para vos dar as boas-vindas a mais um julgamento neste que é o 6º aniversário da Fundação e a 6ª edição do programa Fazer Justiça, sempre em parceria com a Escola Portuguesa. Por isso, não posso deixar de fazer uns agradecimentos. Agradecer, em primeiro lugar, à direção da Escola Portuguesa, na pessoa da doutora Zélia, que está aqui, e do professor Pedro Pisco, todo o apoio que nos têm dado desde a primeira hora, meios técnicos, seleção dos candidatos, disponibilidade de horário, têm sido inexcedíveis neste ano ainda por cima, em que a escola fez 20 anos e que eu sei que foi mesmo muito difícil arranjar uma seleção que eu tenho a certeza que vai ser excelente para estarmos aqui hoje. Portanto, os meus parabéns pelo 20º aniversário, o meu desejo para que continuemos esta parceria e o meu muito obrigada. Depois, quero agradecer também ao professor Francisco Figueira, dar-lhe as boas-vindas. O ano passado sentimos muito a sua falta. E à professora Sandra Fonseca, que nos tem ajudado também desde a primeira hora, com o Clube de Filosofia, que é tipo a nossa incubadora do julgamento deste programa Fazer Justiça. Programa Fazer Justiça que não existia sem a ajuda do Dr. Carlos Carvalho, que connosco colabora sempre desde também do primeiro dia. Por último, eu quero agradecer a este grupo de alunos que se superaram. Eu vi-vos a semana passada a terem todos papéis relevantes na festa da vossa escola e estarem aqui hoje a desempenharem os papéis de responsabilidade que vão desempenhar e a perceberem o quão importante é fazerem programas deste género. Ainda por cima, o tema que nós escolhemos este ano é um tema que, infelizmente, é um tema problemático e que está a crescer cada vez mais dentro da sociedade jovem. Por isso, agradeço-vos imenso a vossa disponibilidade e o vosso voluntarismo em aqui estarem e em se terem esforçado tanto. Este ano, só para terminar, quero chamar a atenção para o nosso juiz-presidente. É um aluno muito novo na Escola Portuguesa, foi para lá estar o ano passado, é de nacionalidade chinesa, fala muito mal português ainda, mas está aqui vai ser o juiz-presidente, vai ler a acusação e a sentença em chinês, depois vai ter a ajuda da ASA, que vai fazer um resumo dos dois documentos em português, e ele vai falar como nós muitas vezes já ouvimos em tribunal os juízes chineses a falarem. Portanto, ele depois vai fazer uma série de perguntas em português, e esta é também a nossa forma de recriarmos o mais fielmente possível este sistema único de direito da Região Administrativa Especial de Macau, em que este bilinguismo e esta utilização recorrente das duas línguas. Espero que gostem, que se divirtam, mas acima de tudo que isto sirva para pensar e para que consigamos, a partir daqui, construir a sociedade que nós queremos, que é uma sociedade muito mais equilibrada, muito mais consensual e sem este tipo de problemas que nos assola cada dia mais. Por isso, muito obrigada mais uma vez, até para o ano, e Dr. Alexandre, pode começar. Okay. Declaro aberta a audiência de discussão e julgamento. Dou a palavra ao Ministério Público para as exposições introdutórias. Obrigada, Mertíssimo. Ilustre defensor, demais presentes. O Ministério Público tem como intuito averiguar a verdade e apurar a acusação feita ao arguido, que se encontra acusado do crime de agressão física, ameaça, injúria e violação da intimidade privada. Dou a palavra ao defensor para as exposições introdutórias. Obrigada. Meritíssimos juízes, ilustre Ministério Público e demais presentes, nesta audiência, discussão e julgamento, em nome da verdade, a defesa pretende produzir prova de forma de que seja de firme convicção de que o arguido se encontra inocente e não se revê nos factos que constam na acusação. Chamo o arguido. Em relação ao que eu vou perguntar, tem que dizer a verdade, se não comete o crime. Percebeu? Sim.
Como se chama? João Leong, Que idade tem? 17 anos, O que faz? estudante. Nome do pai? Albino Leong, E também. Joana Chan. Agora vou começar a ler a acusação em chinês. 檢察院駐本法院須對該等嫌疑人提出控訴。Zhuang Leong 學生發生事實當日係17歲，為 Albin Leong 與 Joanna Chan 的兒子，而家住喺科英布拉街28號天空花園大廈6樓 A。並作出以下事實 ：Zhuang 17歲，就讀於澳門葡文學校高3 D 班，認識同樣就讀澳門葡文學校高2 B 班16歲嘅 Hida。Zhuang 同 Hida 自從來到澳門葡文學校之後開始互相認識，佢係 Hida 嘅朋友嘅朋友。喺一次聚會入邊 ，Zhuang 同 Hida 開始交談，並喺隨後幾日佢哋展開咗戀情。12月就係聖誕前幾日，佢哋係一齊咗4年。第一個亦係唯一一個知道佢哋戀情嘅係 Hida 嘅家姐 Joanna。Joanna 18歲，係 Zhuang 嘅同班同學。Hida 冇話俾佢聽佢父母關於佢同 Zhuang 嘅戀情。因為佢唔知佢哋會有啲咩反應。Zhuang 有好多女朋友，即使佢同 Hida 喺度談戀愛，佢亦同學校嘅1、2個女生喺一齊。Zhuang 有唔係太好嘅社交行為，甚至係被學校視為問題學生。佢同佢較親密嘅朋友都好中意同年紀較細嘅學生一齊玩。雖然 Zhuang 同 Hida 冇明確表明佢哋嘅關係，但 Zhuang 都唔中意聽到 Hida 係校內學生嘅偏愛對象咁嘅説話。有時候 Zhuang 都會變得好嬲。自從 Zhuang 嘅父母離婚之後 ，Zhuang 便同佢母親一齊，同父親嘅聯繫亦變少，呢個亦令到佢嘅行為變得好異常。喺校外 ，Zhuang 好中意同 Hida 親近，而 Hida 亦好中意，佢幾乎都唔同佢嘅朋友傾偈。Zhuang 喺 Hida 玩 Facebook 時，同佢成日喺一齊，甚至同佢講佢接受邊啲好友嘅交友邀請。某日，佢哋倆獨自待喺 Hida 家裏 ，Zhuang 要求同佢發生性行為 ，Hida 拒絕，因為佢仲未準備好。Zhuang 表示佢理解，但係佢認為 Hida 同其他男仔一齊都唔中意自己，於是佢喺度大叫，並作咗好多愛好俾佢，特別係妓女。最後 Hida 打咗佢一巴之後走咗。Joanna 一直喺隔離嘅房間學習，因此佢聽到啲嘢。夜晚 Joanna 覺得唔對勁，於是就問 Hida，Hida 表示係佢自己嘅問題。第二日 Hida 唔想同 Zhuang 講嘢，之後 Zhuang 走近佢並同佢道歉，表示係佢野蠻，佢應該明白佢。Hida 接受咗佢嘅道歉 ，Zhuang 承諾唔會再犯，亦唔會將此事向無關重要嘅人透露。Hida 表示佢都唔會話俾其他人聽。第二日 ，Hida 同父母外用食嘢之後冇帶手機 ，Zhuang 打咗好多次電話俾佢，但都冇人聽。之後發咗短信想知 Hida 喺邊，之後用分手作為威脅。佢又用佢諗到嘅名幫佢起外號。最過分嘅係雞。在最後一題短信 ，Zhuang 警告 Hida 第二日唔可以靠近佢。當 Hida 返到屋企睇到短信之後就好驚，認為呢個係佢會有壓力。第二日朝早，當 Hida 返到學校之後 ，Zhuang 要求佢同佢喺體育館傾下偈。Zhuang 打咗佢一巴之後，仲推佢落地，冇任何人睇到。佢又俾咗佢好多外號去話佢，尤其係廢物。Zhuang 表示唔可以佢同第二啲男仔一齊，如果佢再咁樣做就殺咗佢。Hida 躺喺地度起唔到身，一直喺度喊。此時 Hida 嘅同學 Shermish 嚟咗。問佢發生咗咩事 ，Hida 將一切都話俾佢聽，同埋同佢講佢好驚。佢哋叫咗 Joanna 並打電話俾佢哋嘅父母。之後 Hida 被帶到仁伯獎綜合醫院接受輔導同治療。嫌疑人故意行事，且完全明白佢嘅行為係受到法律禁止及處罰，因此嫌疑人觸犯咗2項刑法典第137條規定及處罰之普通傷害身體完整罪，3項刑法典第175條規定及處罰之侮辱罪，以及1項刑法典第147條規定及處罰之恐嚇罪。O Ministério Público, junto deste tribunal, deduz a presente acusação contra o arguido. O arguido encontra-se acusado de, em 2 momentos distintos, ter ofendido e agredido a sua namorada, Rita, também sua colega na escola portuguesa de Macau. Encontra-se também acusado de a ter insultado verbalmente em diversas ocasiões, chamando-a nomeadamente de meretriz, vaca, e dizendo que ela é inútil e que não merece nada nem ninguém, igualmente ameaçando que a matava. Todo o comportamento do arguido resultou da sua desconfiança para com a Rita, pensando que a mesma o traía. Está então acusado de 2 crimes de ofensa à integridade física, 1 crime de ameaças e 3 crimes de injúrias. Agora, em relação a esta matéria, não está obrigado a falar. Pretende falar?
Sim, quero falar sobre os factos. Dou a palavra à minha colega. Que tipo de relação tem com a ofendida? Nós éramos namorados, namorámos durante quase 4 anos e agora já não somos, naturalmente. Quando é que esta relação começou? Começámos em 2013, eu tinha 13 anos e ela tinha 12. Considera o namoro que tinha com Rita pacífico dentro dos padrões? Não diria pacífico, nós gostávamos imenso um do outro e, como é óbvio, numa relação vai haver sempre problemas, por isso tivemos algumas discussões, mas nunca na vida pensava que hoje estaria aqui em tribunal. O senhor tem noção dos crimes ao qual está acusado, certo? Sim, eu percebo a acusação toda. Não tenho mais perguntas. Dou a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Quanto tempo, durante todo o tempo tinha a relação com Rita, porque é que não a contou ao resto da escola? Os pais de Rita são bastante rigorosos. O pai não gosta que ela tenha amigos íntimos. A mãe é super religiosa. Diz que, por exemplo, sexo só depois do casamento. Por isso, só para ver o quão ridículo é a mentalidade da mãe. Por isso, eu nunca quis pressionar a Rita para nós sermos namorados em público e, por causa disso, só éramos namorados em privado. E compactuou com Rita não contar aos pais? Porquê? Compactuei porque não a queria entristecer. Ela era a minha fonte de felicidade. Eu amava profundamente. Nós namorávamos há quase 4 anos, por isso eu não quero pressionar, não quero que haja problemas em casa. Será que Rita não contou aos pais porque tinha vergonha de ser vítima? O que é que tem a dizer sobre isso? Não, como eu já disse, os pais são bastante rigorosos. A mãe é super exigente e foi por causa disso que ela não contou nada, senão já tinha contado. Alguma vez desconfiou de Rita? Nunca desconfiei de Rita. Havia confiança mútua. Então porquê as ameaças recorrentes se ela falasse com outros rapazes? Nós às vezes discutíamos, dizíamos coisas que não devíamos. Eu chamava-lhe de nomes, ela também chamava-me de nomes. Nós dois ficávamos bastante magoados, mas nos dias seguintes nós falávamos e perdoávamos um ao outro e éramos namorados outra vez. Por isso era uma coisa normal. Costumava gozar, como consta da acusação, com alunos mais novos? Eu não diria gozar. É assim, esta geração de meninos são bastante mimados e viveram sempre com imensas facilidades. Por isso eu diria mais pô-los na linha. Eu descreveria, não é bullying, é serviço público. Ordem na sala, ordem na sala. Quanto às redes sociais, porquê é que tinha na sua posse a palavra passe de Rita, nomeadamente do Facebook? É verdade, eu tinha a passe da conta da Rita, ela tinha a minha passe, mas isso era só porque nós jogávamos um jogo chamado Farmville e, por exemplo, eu às vezes cultivava beterrabas e precisava de fertilizantes. Então eu entrava na conta dela e ajudava a minha quinta, mas só foi por causa disso. Eu não controlava os amigos dela nem nada disso. Só os fertilizantes. Sim, quando eu precisava. Ordem na sala. Chegou a ter relações sexuais com Rita? Nunca. Perante a resposta negativa de Rita a ter relações sexuais consigo, porquê é que reagiu tão negativamente, uma vez que se ofende com ela dizer que achava que apenas estava com ela por causa de sexo? É assim, nós namorávamos já há 3 anos e 343 dias. Por isso, eu acho que é normal um casal, depois desses dias todos, dar o próximo passo. Mas, é assim, eu sugeri nós termos relações sexuais, até porque eu já tinha comprado preservativos e estavam quase a passar o prazo de validade. Ordem na sala. Mas por causa de influências da mãe, ela rejeitou-me e eu fiquei bastante triste e fui para casa. Sabia da existência de jantares de família na família Gomes? Sim, ela dizia-me que jantava sempre pelo menos uma vez por semana com a família e avisava-me sempre, porque os pais não deixavam ela levar o móvel, mas num dia antes da alegada bofetada que eu dei, ela não avisou e foi aí que eu tive a tal reação negativa. Portanto, na noite de 23 de novembro, ela não lhe mandou uma mensagem a dizer que ia jantar com os pais? Não me avisou, não. Se Rita não lhe dava razões para desconfiar, porque é que nessa noite, 23 de novembro, decidiu desconfiar
E porquê acabar agora, após 13 anos e 11 meses? Acho que foi esse o número de dias que... Eu e a Rita falávamos todos os dias, quando estávamos na escola. Falávamos por Snapchat, Twitter, Instagram, Tumblr até. E ela nunca demorava mais 10 minutos a responder. Como eu já disse, ela avisava sempre que ia jantar com a família, não disse nada. E eu comecei a pensar em coisas que não devia, disse coisas que não devia. Acho que mandei 24 mensagens, ela não me respondeu. Eu mal dormi nessa noite, estive a refletir bastante, mas quando acordei, a primeira coisa que me estava na minha cabeça é que tenho de falar com ela o mais cedo possível. E esse falar, porque é que foi no 5º andar, zona pouco frequentada pelos alunos durante os intervalos? Nós falámos em privado porque eu já estava a prever que seria uma conversa difícil, longa, e eram problemas entre mim e da Rita, por isso, como é óbvio, não quero que ninguém de fora esteja a ver. Pessoas que não têm nada a ver com os nossos problemas. Na noite de 23 de novembro, começa por ameaçá-la que não se aproxime de si. Depois, na manhã de 24, tem tantas saudades que precisa imediatamente falar com ela na escola, local onde não explicita o seu namoro. E depois, ameaça de a matar. De onde vem esta disparidade de comportamentos? Não sei se... eu acho que nós, na vida, amamos sempre pelo menos uma vez. E o amor não é racional, é irracional. E por isso, às vezes, temos reações que podem parecer esquisitas para quem vê de fora, mas que são normais. Por isso, sim, eu e Rita discutíamos bastante, chamávamos nomes uns aos outros. Ela dizia que eu era estúpido, otário, só queria para o sexo. E eu chamava-lhe, por exemplo, nomes de animais, vaca, burra, porca, coisas desse género. Mas nos dias seguintes nós resolvíamos sempre os problemas e passados uns dias estava tudo normalizado. Por isso era frequente e normalmente resolvia-se rapidamente. Portanto, foi esse amor irracional e esquisito para quem vê de fora que fez com que não voltasse atrás para ver como é que ela estava depois de ter batido? Eu estava a ver que a conversa não ia dar a lado nenhum. Nós estávamos só a insultar um ao outro. Eu quis ir embora, ela pôs à minha frente, ela empurrou-me, eu caí, eu levantei-me, eu tenho mais força que ela, naturalmente, eu também empurrei, ela ficou no chão e eu fui embora, nem sequer fui às aulas, estava completamente destroçado. Sem mais perguntas. Tua palavra ao defensor. Obrigada, muitíssimo. Vocês namoram há 4 anos, mas há quanto tempo é que começaram estas discussões? No início não discutíamos muito, porque os sentimentos não eram muito intensos, mas passado 2 anos do início do namoro, começámos a ter mais conflitos. Porquê? Porque nós começámos a dizer eu amo-te um ao outro e começámos a pensar no nosso futuro e pensámos que podíamos ter um futuro grande, juntos. Por isso, a nossa relação já era quase de marido e mulher. Então, pode-se dizer que foi quando começaram a ter ou a tentar ter conversas mais maduras que a relação começou a ficar mais... Conflituosa, sim, foi. Quem é que normalmente gerava as discussões? Normalmente eu tenho que dizer que era a Rita. Eu posso dar um exemplo. Às vezes eu ia com algumas amigas para o ginásio, porque eu percebo, eu sei como se faz os exercícios, eu estou até a pensar a seguir CrossFit, mas a Rita era completamente ciumenta e obsessiva, começava a desabafar com as amigas e a espalhar rumores, e como sabe, em Macau as coisas sabem-se rapidamente e facilmente, por isso no dia seguinte já toda a gente pensava que eu tinha traído a Rita, quando isso era completamente mentiras. Então, as vossas discussões normalmente eram geradas pelo ciúme de Rita. Certo. Podemos então concluir que Rita não tinha maturidade muitas vezes para entender alguns dos seus comportamentos que eram completamente inofensivos. Sim, eu concordo consigo. Eu, na minha opinião, a mãe de Rita teve influência nisso, porque a mãe de Rita é médica e não passa muito tempo em casa. Por isso, se calhar é por isso que ela é instável, ela rebenta facilmente, é bastante volátil. Rita também o insultava com a mesma agressividade quando vocês discutiam.
Sim, claro, ela insultava-me, eu insultava, nós temos os dois dignidade, como é óbvio. Nos meses a seguir tudo isto ter acontecido, procurou Rita. Sim, eu procurei-a incessantemente, ela deu-me o silent treatment, eu tentei contactá-la por Snapchat, Instagram, Twitter, cheguei a mandar um mail, só para ver o quão desesperado, só para ver o quão desesperado eu estava. Tentei falar com a mãe, mas ninguém me respondeu. Então pode ser então que é uma pessoa dedicada e preocupada nessa relação com a Rita. Sim, eu sempre fui atencioso, carinhoso, ternurento, sempre. Sem mais perguntas. Pode sentar. Chamo a primeira testemunha. Qual é o seu nome? Rita Gomes. Que idade tem? Tenho 16. O que faz? Sou estudante. Nome do pai? Armando Gomes. Também. Amélia Gomes. Tem alguma relação com o arguido? Tinha, nós éramos namorados. Conhece? Quase que? Quase 4 anos. Conhece? Falo que não impede de dizer a verdade, pois não. Tua palavra ao Ministério Público. Obrigada, Mertíssimo. Desconfia que, ao longo do namoro de 3 anos e 11 meses, João tenha tido casos com outras raparigas? Desconfio sim, porque o gajo esfregava-se nas raparigas, olhava para partes mais gostosas das raparigas, babava-se quase. É isso. Notou alguma vez no arguido algum interesse por, nomeadamente, crossfit, ginástica extracurricular ou futebol? Interesse pode ter havido, mas não vejo muita evolução, porque ele é um lingrinhas, então... Ordem na sala. Joga algum tipo de jogos em redes sociais, nomeadamente Farmville, em que plante beterrabas e preciso de Ordem na sala. água? Eu não sou uma criança. Ok. Porquê é que não contou aos seus pais do relacionamento, especialmente quando se tornou conflituoso? Bem, porque os meus pais são bastante exigentes e eu não queria mais problemas em casa, então deixei a relação para mim e para ele. Portanto, já que nunca falou com a sua mãe sobre o assunto, podia dizer que se sentia sozinha? De uma certa maneira sim, mas eu tinha a minha irmã para desabafar. Já teve relações sexuais com o arguido? Penetração não, mas sim. Lembra-se que o Ordem na arguido... sala. Lembra-se de o arguido a ameaçar mais vezes ao longo dos últimos meses, para além das vezes que constam da acusação? Ele todos os dias mandava-me bocas desnecessárias, passava pelos corredores e chamava-me vaca, porca, esses nomes. No dia 23 de novembro, lembra-se de mandar uma mensagem a avisar João que ia jantar com os seus pais? Sim, eu e a minha família temos muitos jantares, muitos jantares fora e eu aviso sempre, cada vez que for jantar. Como é que terminou a conversa no quinto andar, no dia 24 de novembro? Nós estávamos a gritar um com o outro, chamou-me nomes e depois empurrou-me para o chão, deu-me um pontapé e foi-se embora. Após o dia 24 de novembro, a sua mãe passou a ter conhecimento do caso, sendo que Rita começou a ter o apoio dela. Como é que se sente? Sinto-me bastante aliviada porque depois eu contei à minha irmã e nós decidimos que era melhor falar com a minha mãe. Sem mais perguntas. Tua palavra ao defensor. Com quem é que costuma andar na escola? Costumo andar com as minhas amigas. Não costuma andar com o João? Mais ou menos, não muito quase a comer-nos, porque é um bocado desrespeito e ninguém sabe sobre a nossa relação. Por que razão é que ele lhe chama de vaca e porca e todos esses nomes que disse? Porque ele é um atrasado mental. Então como é que aguentou durante 4 anos com ele? Epá, eu tinha pena dele, tipo... Coitado. Porquê que tem tantas razões para desconfiar dele? Como já disse, ele na festa de finalistas esfregava-se nas raparigas, ia para o ginásio com elas. Tipo, quem é que precisa de ajuda no ginásio? Toda a gente sabe levantar pesos.
Que moral tem a Rita para falar sobre o comportamento dele, tão que persegue tanto e não sei o quê, quando faz exatamente o mesmo com ele? Eu não faço exatamente o mesmo, simplesmente quando ele começa eu acabo. Então como é que isto não acabou durante 4 anos? Porque nós só começámos a discutir depois de algum tempo. Isto não veio logo do início, nenhuma relação começa com uma discussão, obviamente. Mas quando ele começa a sair da linha, eu também começo a levantar um bocado a voz, obviamente. Então, e como é que durante este tempo todo não conseguiu fazer uma queixa e agora está aí a acusá-lo com tanta convicção? Porque depois de ele me dar a segunda bufetada, eu disse chega e disse à minha mãe, nós estamos aqui. Foi agredida, antes disto tudo ter acontecido, foi agredida uma vez. Dessa não foi suficiente para abrir os olhos e para fazer uma queixa? Porque como uma rapariga numa relação de agressão, nós, as raparigas, pensamos sempre que temos culpa porque nós somos umas tapadinhas e depois a segunda vez chegou. Então nunca teve necessidade de falar sobre isto com alguém? Presumo que uma coisa, quando nós estamos numa relação onde existe violência física, nós temos a nossa estabilidade emocional, fica logo toda afetada. Nunca teve necessidade de falar sobre isto com ninguém? Tive, mas eu sou uma pessoa que guarda tudo para si mesma. Eu falei com a minha irmã, mas obviamente escondo-lhe coisas porque ela não precisa de saber tudo. São mais perguntas. Pode sair. Chama a próxima testemunha. Qual é o seu nome? Joana Gomes. O que faz? Sou estudante da Escola de Comunicação. Tem alguma relação com o arguido ou com a ofendida? Sou colega do 12º ano do arguido e sou irmã da Rita. Pode sentar. Tua palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Como colega e finalista, como colega de João e finalista, presumo que tenham de sair muito, nomeadamente para fazer festas de finalistas para angariar fundos. Portanto, confirma que João saía muito à noite? Sim, o João saía muito à noite com os seus amigos, eu saía com as minhas amigas, a Rita ficava em casa. De vez em quando via o João rodeada por raparigas, a esfregar, como a minha irmã diz muito bem. Ele, na sala de aula, também pedia-las para sair, ir tomar um café e coisas dessas. Por isso, enquanto ele saía, Rita ficava em casa, sozinha, encaixando, de certa forma, no molde de vítima e submissa ao João. E o tipo de comportamento de João nas discotecas diz ter presenciado em esfregar-se noutras raparigas. Sim, exatamente. E confirma que ele tenha tido casos com outras raparigas? Não tenho certeza, mas ele convidava-las para sair e elas diziam que sim, Presenciou isto, testemunhou isto. todos os dias. Como irmã, que tipo de relação tinha com Rita? Nós éramos best friends, fazíamos tudo juntas, ela contava-me quase tudo, eu tentava esconder algumas coisas, mas como irmã eu sei tudo. Alguma vez a Rita teve para consigo algum comportamento impulsivo? Alguma vez ameaçou? Alguma vez demonstrou comportamentos que mostrassem que ela era uma pessoa obsessiva? Não, nunca. A minha Rita é uma santinha. E acha que ela, de certa forma, estava um bocado sozinha nesta relação? Sim, no início ela andava sempre com as amigas, de vez em quando, à escondida, saía com o João, ele vinha sempre à nossa casa, mas passado uns 8 meses ela começou a não sair com as amigas, só vinha todos os dias a chorar a casa, a dizer que o João é estúpido, não sei o quê, e eu concordava com ela. Mais uma vez, encaixando no molde de vítima. Sim, exatamente. O que é que estava a fazer no dia em que ajudou a sua irmã a tirar o arguido de sua casa? Eu estava no quarto ao lado, estava a ver Netflix sozinha, ouvi gritos, a Rita a gritar, o João também a gritar. Pensava que era um outro cenário, pensava que estavam a fazer outra coisa, mas afinal eu saí do quarto, eu vi a Rita a gritar com ele, ajudei a minha irmã a tirar para fora de casa. Este foi o dia em que o arguido pediu para ter relações sexuais com a Rita e ela disse que não e, disse- consequentemente, os gritos. Sim, exatamente. Notou, nomeadamente, alguma marca na cara de alguma agressão física? Sim, a minha Rita, a minha irmã, estava com a cara vermelha e um bocado negra. Acha que a Rita se encontra psicologicamente melhor depois do fim desta relação? Claro que a minha Rita está melhor, sem esse paneleiro de porcaria. Sim, ela está muito melhor. Tem mais perguntas? Tua palavra é o defensor. Com que regularidade é que o João frequentava a sua casa e que é de Rita?
todas as terças-feiras e todas as sextas-feiras. E assistiu apenas a uma discussão. Assisti a imensas discussões, mas daquele dia em que estavam aos gritos era o pior de todos. Que tipo de discussões é que eles costumam ter? Da Rita do João estar sempre com outras raparigas no ginásio. O João dizia que ela também saía com outros rapazes, mas isso não é verdade. E ela costumava falar consigo sobre o João? Sempre. E nunca teve a necessidade de pedir ajuda, tendo em conta que a sua irmã é uma adolescente de 16 anos e que estava envolvida numa relação onde havia agressão física. Nunca achou urgente procurar ajuda para a sua irmã? Claro que eu senti necessidade de ajudar a minha irmã, mas eu tinha a minha promessa de não dizer nada, de não abrir a minha boca. Então não achou isso prioritário? Não achou que a sua irmã, estando numa relação tão problemática, fosse prioritário? Era só 2 vezes que houve violência mesmo e na última vez é que... Por isso é que estamos aqui agora. Então achou que uma adolescente de 16 anos conseguiria lidar com isso sozinha, durante 7 meses seguidos, que foi o tempo em que acompanhou estas discussões constantes. Eram discussões mínimas de eu amo-te, tu não me amas, tu não queres fazer sexo comigo. Eu não vinha ao tribunal dizer essas cenas, pois não. Depois da violência é que estamos cá. Tem mais perguntas? Pode sair. Chamo a próxima testemunha. Como se chama? Maria Amélia de Deus Gomes. O que faz? Sou médica. Qual é o seu estado civil? Casada. Vou sentar. Tem alguma relação com o arguido ou com o ofendido? Com o arguido não, sou mãe da ofendida. Okay, com esse fato não impede de dizer a verdade, pois não? Não. Sua palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Tinha conhecimento da relação de Rita com o arguido anterior ao dia 24 de novembro? Não, não tinha. Eu não autorizava relações nas minhas 2 filhas. Acha que Rita em casa demonstra comportamentos impulsivos? Não, minha filha nunca deu problemas nem em casa, nem na escola. Sempre foi uma boa rapariga. Por isso creio que não. Também não teve nenhum problema com outras amizades que teve? Por ela ser obsessiva, impulsiva? Não teve. Em casa, na sua relação com o pai de Rita, o pai de Rita é algum tipo de presença de chefe de família que possa ter ensinado a Rita a ser, de certa forma, submissa ao namorado? Não, de facto, o meu marido é o pilar da nossa família, mas nós sempre ensinámos que as nossas filhas nunca deviam ser submissas de ninguém, quer seja dos namorados ou não, mas também nós nunca tivemos propriamente conversas sobre relações, porque, como já disse, eu não autorizo relações nestas idades para as minhas filhas. Confirma a existência de jantares de família? Sim, nós jantávamos em família pelo menos uma vez por semana, fora, porque eu e o meu marido trabalhamos bastante e quando temos tempo passamos tempo em família e nesses jantares nós não autorizávamos o uso de telemóveis porque para nós estarmos mais tempo em família. Por isso, durante este jantar, Rita não poderia estar, de certa forma, a ignorar João, uma vez que não podia ter levado o telemóvel. Sim, ela nunca levava o telemóvel quando nós íamos jantar fora. O que acha do João? Conhece-o de alguma forma? Eu vi-o 2 ou 3 vezes passar na escola antes disto ter acontecido, mas sem ser isso não o conheço e espero muito bem nunca mais o voltar a ver. Passava muito tempo fora de casa devido aos seus turnos como médica, que justificasse Rita poder sentir-se sozinha? De facto, eu passava bastante tempo fora de casa devido à minha profissão, mas nunca abandonei as minhas filhas, sempre tiveram apoio e quando eu não podia tinha sempre a minha irmã que me ajudava com as minhas filhas, portanto não, elas nunca estiveram sozinhas, sempre foram acompanhadas. Portanto, confirma que nunca negligenciou a Rita em termos de atenção, de modo a que ela se pudesse tornar obsessiva. No entanto, ela podia se sentir um bocado sozinha, aceitando tipos de comportamento do arguido que podiam e não são aceitáveis. Eu nunca negligenciei a minha filha, mas se ela se tivesse sentido de tal forma, ela anda em psicólogos e eles diriam se ela tivesse alguns comportamentos menos próprios. Como médica,
viu a sua filha no dia 24 de novembro, correto? Sim. E o que é que acha do estado em que ela estava, nomeadamente dos hematomas e escoriações nos joelhos? Ela estava grave. Posso dizer que estava ferida e as feridas tinham indícios de serem agressões físicas por parte de outra pessoa. Sem mais perguntas. Tua palavra ao defensor. É a primeira vez que toma conhecimento que sua filha é agredida. Sim. E ela não costuma falar consigo sobre isso. Não, porque, como já disse, eu não autorizo relações em casa. Considera-se uma mãe dedicada? Sim. Então, restam-me duas alternativas. Das duas, uma, ou esta relação não é assim tão perturbadora quanto diz ser, porque nunca verificou, como disse já, uma alteração no nível emocional dela, ou então existe algum abandono nesse parâmetro em casa que faz com que ela vá procurar essa atenção ao namorado, que se tornou automaticamente excessiva. Atenção aos juízes de valor. Pode, por favor, prosseguir. Desculpe. Mas só me restam estas duas alternativas, o que me faz concluir que pronto, aquilo que eu disse. Em relação àquilo que disse, não, eu não sou uma mãe negligente porque eu sempre estive lá para as minhas filhas, embora eu trabalhe bastante, eu e o meu marido, mas sempre que tenho tempo estou em casa e cuido das minhas filhas e dedico o meu tempo a elas e ao meu marido e elas nunca se sentiram sós. E esta relação é de facto problemática e se assim não fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nunca notou nenhuma diferença de comportamento na Rita? Não notei, senão teríamos vindo aqui mais cedo. Mas sem mais perguntas. Pode sair. Chamo a próxima testemunha. O senhor fala português? Então, prefere falar em chinês? Sim. Pode sentar. Daí que é Jeremias. Ele chama-se Jeremias. Daí que Omega. 學生， Ele é estudante. 你同原告同被告有啲咩關係？我同原告就係朋友，被告就係同學。 Ele é amigo do João e colega da Rita. 咁即使係咁，你都會講出實情啊，係咪？會。 Ela jura de ser a verdade. Tua palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Porquê é que no dia 24 de novembro foi a um sítio tão pouco frequentado, o quinto andar? 點解11月24號你響5樓啊咁少人嘅？因為我5樓嗰時留低咗個書包，咁上翻去攞咯。 Ele foi à procura da mala. Costuma deixar a mala no quinto andar? 你你成日留低嗰個書包響5樓啊？有時啊。Sim, às vezes. Portanto, diria que o quinto andar é um sítio que não se ouviria alguém bater em alguém e bastante isolado em termos de som. 你覺得5樓咧，即係好少噪音嘅係咪啊？即係個人哋會打人，好少噪音。係啊。Sim. Em que estado é que encontrou Rita? 你嗰日見到 Rita 點樣款啊？點樣樣？我見到 Rita 佢就地下度好傷心喺度喊。Ela encontrou a Rita no chão a chorar e estava triste. João encontrava-se próximo? 你嗰日見佢到 João? 見唔到。Não. O que é que fez perante esta situação? Levou a Rita para a enfermaria ou para o gabinete de direção? 你係咪幫咗 Rita 即係帶咗去故事啊，是去睇先生啊，老師？我帶咗 Rita 去睇護士咯。Ela levou a Rita ao enfermeiro. No caminho para a enfermaria, Rita expressou, nomeadamente, culpa ou pena em relação ao que aconteceu? Desculpou de alguma forma o arguido? 你帶阿 Rita 去故事咧，佢有冇即係傷心啊？同你講嘢啊？佢好傷心同我講話，佢就好大力咁㧬咗落地下咯。Quando o Jeremias estava a levar a Rita ao enfermeiro, ela contou de que o João empurrou a Rita. Sem mais perguntas. Tua palavra ao defensor. Obrigada. Há quanto tempo anda na Escola Portuguesa de Macau? 你讀澳門旁學校幾年啊？今年我第1年。Este é o primeiro ano. O João ajudou a sua integração na Escola Portuguesa de Macau?
João 有冇幫過你？即係佢響個學校有冇幫過你？有幫。Sim. Como é que define o João pelo pouco que sabe? 你點諗啊？João 即係咪朋友啊？你？我同佢關係好好嘅，好好朋友。我哋成日都一齊去酒吧飲幾杯酒啊，有打籃球、踢波啊。Sim, ela é muito amiga do João. Às vezes saem às noites aos bares e jogam futebol. Alguma vez assistiu à noite que ele estivesse envolvido com outras raparigas? 你即係一晚黑出去，你有冇睇過 João 同第啲女仔㗎？有去酒吧都見到有啲女仔會撩佢啊，但係佢都冇理佢嘅。Sim, às noites, quando eles saem aos bares, há várias raparigas que têm interesse no João, mas o João não liga a elas. Tem conhecimento que o João está a ser acusado? 你知道 João 點解上緊法庭啊？知。Sim. Acredita que esta relação era perturbadora apenas por causa do João? 你覺得即係呢個即係阿 João 覺得，desculpa, vou repetir. Se por acaso acredita que esta relação tenha sido perturbadora apenas por causa do João? 你覺得呢個係有問題，因為係阿 João 係咪啊？我覺得唔係咯，因為我同佢好關係咧，佢對女仔咧好斯文嘅，我覺得佢唔會咁打女仔咯。Não, porque ele acha de que o João é muito. Trata bem as raparigas e não acha de que ele ia bater na Rita. Então acredita que ele tenha agido por impulso naquele dia em que eles foram para o quinto andar? 咁即係你覺得嗰日咧João 打阿 Rita 即係佢冇諗緊，即係大家係發生咗啫。我覺得咧，阿 João 佢就想保護自己，咁就唔小心㧬咗 Rita 落地下咯。Ele acha de que foi o João autoprotegeu-se e empurrou a Rita. O que faz para ele pensar isso? 你點解會咁樣諗嘅？因為我同佢關係好好㗎，我一定知佢唔會咁打女仔咯。Porque ela conhece muito bem o João e ela não acha de que o João é capaz de fazer isso. Sem mais perguntas. Saúde. Chamo a próxima desta mulher. Como se chama? O que faz? Qual é o seu estado civil? Tem alguma relação com o arguido ou com o ofendido? Com esse fato não a impede de dizer a verdade, pois não. Pode sentar. Tua palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Como diretora de turma, presumo que tenha tido reuniões de pais com os pais de Rita. Sim. E confirma que os pais de Rita eram rígidos e religiosos? Pode-se dizer que sim. No entanto, não acha que a mãe de Rita tenha alguma vez expressado negligência para com a sua filha? Não. Nem o pai? Qual é o comportamento de Rita na sala de aula e qual é o comportamento de João na sala de aula? Rita é empenhada, interessada, é um pouco solitária, dá-se com as raparigas e costuma estar no telefone, tanto que já a repreendi por isso. João é brincalhão, mas também é interessado e empenhado. Por isso, João é mais brincalhão na sala de aula, fala com muitas pessoas, tem muitos amigos. Mais que Rita. Por isso, de certa forma, confirma que existe um contraste entre o comportamento de Rita na sala de aula, que, como diz, é isolado, e no telemóvel Sim. Notou com quem ela estivesse a falar no telemóvel ao ter repreendido? Um dia, quando lhe tirei o telemóvel, ela continuou a receber notificações e eu pude ver que era de João. Portanto, um contraste entre Rita, que se encontrava não só isolada da turma, mas a manter contacto sempre com o João, enquanto que o João, na sala de aula, falava com muitas pessoas, tinha vários amigos, etc. Okay. Quanto ao relatório médico que tem na sua posse, confirma que houve hematomas e escoriações nos joelhos? Segundo o relatório, sim. Que possam ter sido infligidos pela própria Rita? Não. Portanto, por outra pessoa? Sim. Sem mais perguntas. Tua palavra ao defensor. Dentro de um quadro de valores morais, como definiria os alunos? São ambos empenhados, interessados, tiram notas razoáveis. Ela nunca deu nota de ser uma rapariga manipuladora e emocionalmente instável? Não. Então nunca lhe deu motivo para preocupar?
Não, mas nestas idades também o comportamento das adolescentes é diferente umas das outras. Como é que eram as notas deles? Eram razoáveis, variavam entre 1 ou 2 valores, mas Nunca drasticamente. não. Dentro da sua experiência profissional, baseando-se na sua experiência profissional, não diria que algo que afeta a nossa estabilidade emocional afeta automaticamente a nossa produtividade? Depende de pessoa para pessoa. Tem mais perguntas? Pode sair. Chamo a próxima desta mãe. Como se chama? Figueiredo. O que faz? Sou estudante. Tem alguma relação com o arguido ou com a ofendida? O arguido, eu sou o melhor amigo dele e com a vítima. Com esse facto não o impede de dizer a verdade, pois não? Não. Pode sentar. Dou a Obrigado. palavra ao defensor primeiro. Obrigada, muitíssimo. Há quanto tempo é que conhece João? Desde sempre. Conhece a sua relação com Rita, então, desde sempre? Infelizmente, sim. Porquê, infelizmente? Ordem na sala! Porquê, infelizmente? Infelizmente. É uma rapariga obsessiva, possessiva, ciumenta, falsa, mentirosa. O que o faz pensar isso? Está sempre a refilar com o João. Está sempre a querer a atenção dele. Tipo, não pode viver sem ele. Provavelmente por causa da mãe que não lhe dava atenção em casa. Então acha que Rita é uma rapariga obsessiva e ciumenta? Sim, Por acaso costuma sair à noite com o João? costume. Nós vamos aos bares, vamos ao Pachá, uma cervejinha. Ordem na sala! E, obviamente, que no Pachá, ali, quando o Tiago vai dançar, obviamente que vai atrair umas garotas e tal. Pronto. Ordem na sala! E o Tiago, como namorava com a Rita, obviamente que não podia fazer nada. Ele costumava desabafar consigo sobre a relação que ele tinha com a Rita? Sim, ele costumava dizer que ele tinha muitos problemas com a Rita, mas ele nunca queria desistir porque gostava muito dela. Então ele estava sempre a esforçar-se a satisfazer as necessidades. Que necessidades? Atenção, por exemplo, uma vez que a mãe não lhe dava. Acha que este problema tem só a ver com a mãe? Como? Acha que este problema de atenção tem só a ver com a mãe? Provavelmente das duas. Alguma vez assistiu às discussões dele? A alguma discussão deles? Não. Porque, pronto, a relação que o João e a Rita tinham, poucas pessoas sabiam, por causa da mãe. Então, eu normalmente não estava presente. Mas tinha conhecimento que elas existiam? Sim, E sabia quem normalmente as gerava? a Rita, obviamente. E sabia se era de ambas as partes, se eles falavam, se ambos eram agressivos um com o outro? Não, era mais a Rita que era agressiva. E, obviamente, que o João defendia-se. A dignidade, não. Ele desabafou consigo acerca do dia em que isto aconteceu, que nos levou a estar aqui? Sim. O que é que ele disse? Ele disse que ele arrependeu-se, obviamente, empurrou a Rita, sem querer. Ele tinha mais força, coitada, fraca. Ordem na sala! Mas sim, ele arrependeu-se, ele tentou procurar por ela, mais uma vez. Ele mandou um e-mail a ela, o quão desesperado que ele estava. Coitado. Tem tantas melhores. Tem conhecimento do empurrão que ela lhe deu antes de... Claro. Aquilo que o Tiago fez foi meramente autodefesa. Primeiro foi a Rita. Quem empurrou primeiro foi a Rita. E o Tiago, como autodefesa, empurrou-a também e foi-se embora. Então surpreende ele estar a ser acusado de tudo o que está a ser acusado. Sim. Depois disto tudo ter acontecido, o João procurou Rita. Sim, o João procurou a Rita, mais uma vez, preocupado, arrependido, infelizmente. Então acha que a culpa disto tudo é da Rita? Completamente. Ok, sem mais perguntas. Dou a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Enquanto estava a beber cervejas no Pachá, acha que muitas raparigas se aproximavam do João e o João não lhes ligava nenhuma? Ignorava-as por completo? Obviamente. Então, estava comprometido com a Rita, não podia fazer nada. E acha que o comportamento, de acordo consigo, negligente da mãe de Rita, afeta a Rita e afeta a conduta da Rita? Pode repetir? O comportamento negligente da mãe da Rita acredita que afeta a conduta da Rita? Sim, acredito. E se conhece o João desde sempre, imagino que tenha estado presente
durante o divórcio dos pais do João. Não terá isso também afetado a conduta do João? Eu não estive presente nesse momento, porque isso já foi há muito tempo, provavelmente quando éramos crianças e quando não nos conhecíamos. Eu não estive presente nessa altura da vida do João. Portanto, não foi desde sempre. Foi desde sempre de que o conheci. Ordem na sala. Será que não tem uma espécie de vendetta contra a Rita, já que ela é uma certa competição pela atenção do João? Quando ele não está a dar atenção a si, está a dar atenção à Rita. E desde que a Rita apareceu, é pela primeira vez, desde a sua amizade, desde sempre, com o João, que não tem o direito à atenção por exclusivo de João. Sim, vendetta, sim, mas não é pela mesma razão. Eu, obviamente, quero o melhor para o João. E a Rita não é saudável. Aquela vadia não é saudável. Cuidado com a linguagem! Peço desculpa, meritíssimo. A minha colega não é saudável para o João. E é por isso que eu não gosto nada dela. Conhecia as raparigas com quem o João tinha os casos de que constam a acusação? Não conheci. Mas já as viu. Sim, já as vi, sim. Portanto, confirma que João teve casos com outras raparigas? Não. Mas já as viu. Eu já vi as raparigas, não. Com quem ele tinha o caso? Não. Ordem Agora está-me a enganar. Ele nunca teve casos com nenhuma rapariga. Mas já as viu. Eu nunca tive casos com nenhuma rapariga. Ordem na sala. Porquê que João não contava a mais ninguém sobre a relação que tinha com Rita? E só assim, será que ele tinha vergonha dela ou será que não queria que as outras raparigas soubessem que ele estava numa relação? Não é que ele tinha vergonha, é o respeito que ele tinha pela Rita. Obviamente que esta relação, as pessoas não sabiam por causa da mãe da Rita. A religiosa, super mãe da Rita. Sem mais perguntas. Pode sair. Dou a palavra ao Ministério Público para alegações finais. Obrigada, Martíssimo. Meritíssimos juízes, ilustre defensor e demais presentes. Realizada a audiência, discussão e julgamento, e tendo em conta a produção de provas apuradas sob o crivo de contraditório ilegal apresentada a este Tribunal, é livre convicção do Ministério Público que o arguido foi responsável pelos factos constantes da acusação, tendo agido livre e convicto dos seus atos, os quais não se circunscreveram a um episódio isolado, repetindo-se periódica e reiteradamente, sustentando a conduta dolosa em todo o seu comportamento. Analisadas todas as provas apresentadas a este Tribunal, designadamente o relatório médico da ofendida, onde se pode ler a presença de hematomas e diversas escoriações nas pernas e braços da vítima, as quais não foram auto-infligidas, e juntando a esta prova alguma prova testemunhal aqui produzida, o Ministério Público não tem dúvidas em pedir a condenação do arguido pelo crime de agressões físicas. No que ao crime de ameaças diz respeito, é igualmente convicção do Ministério Público terem sido apurados factos suficientes que imputam a tipologia deste crime ao comportamento revelado pelo arguido nos últimos 7 a 8 meses de relacionamento com a ofendida, pelo que também aqui pedimos a condenação do arguido. Por último, e relativamente ao crime de injúrias, assistimos à confissão do mesmo por parte do arguido, razão pela qual dever esta confissão ter tida em linha de conta no cálculo da respectiva condenação. A concluir, o Ministério Público não pode deixar de chamar a atenção para os danos psicológicos advenientes de toda esta situação, o que motivou uma alteração comportamental substancial por parte da ofendida, a qual se encontra até ao dia de hoje com apoio técnico especializado. Em nome da prevenção geral do nosso ordenamento jurídico penal, importa que este Tribunal tenha em conta as consequências sociais que estes crimes desta natureza preconizam, designadamente em faixas etárias, como os que hoje temos em julgamento, e o perigo concreto da sua proliferação e repetição. No entanto, não poderá ser igualmente ponderado o facto de estarmos perante um réu primário e também ele vítima e fruto de um contexto familiar problemático. Pesadas todas as provas produzidas, direitos do arguido e cumprimento do princípio basilar da prevenção geral, pedra angular de crimes desta natureza, estamos certos que, no final, este Tribunal fará, como sempre, a tão almejada justiça. Dou a palavra ao defensor pelas declarações. Meritíssimos juízes, ilustre Ministério Público e demais presentes. Fim da audiência, discussão e julgamento, resta-nos apenas questionar: é legítima a ofensa e o uso da força contra um semelhante? Pois que não, nisso estamos todos de acordo. Mas de que ofensa à integridade física falamos aqui?
Da primeira de que se encontra acusado, meritíssimo juiz, não se conseguiu provar que tal tivesse acontecido. Temos apenas o testemunho da queixosa e da irmã com um evidente vínculo afetivo. E temos a palavra do arguido. Em sentido contrário, um cidadão que é um bom estudante, bem inserido na comunidade, bem formado, membro de uma família funcional. Por que valorar uma em detrimento da outra? Quanto às injúrias, pergunta-se quem numa discussão conjugal nunca se excedeu. Representa isso que todos devemos estar sentados no banco dos réus? Mas mais, será de ferro um homem? Certo que também aqui todos abanamos a cabeça para repetir que não, nem o arguido neste processo, nem nenhum dos presentes. Vejamos. Entre esta e a queixosa existiu uma relação amorosa que, apesar de duradoura, esteve longe de um conto de fadas. A queixosa provou-se aqui, era controladora, carente de atenção, manipuladora. Violenta à sua maneira, afinal. De maus tratos se trata aqui, ora sob a forma de injúrias, ora mais censuráveis sob a forma de ofensas à integridade física. Mas pergunto eu, não terá o arguido sido ele próprio vítima de maus tratos? Maus tratos psicológicos que poderão ter conduzido ao excesso da palavra? As ameaças ocorreram como uma reação excessiva e motivada pelos ciúmes próprios destas idades, mas sem qualquer intenção dolosa, o que se comprova, aliás, pela mudança de comportamentos registada nos dias seguintes. A corroborar esta argumentação, acresce o facto deste ser um crime particular que carece de queixa por parte da ofendida para prosseguir e tal nunca foi feito. Pese embora a existência de um relatório médico onde se conseguem ler hematomas, não podemos deixar de terem atenção ao relato do arguido dos acontecimentos do dia, tendo em conta que colaborou sempre com a Justiça ao longo desta audiência, não mentiu ao Tribunal, o que nos leva a concluir que não teria razões para o fazer quando afirma que Rita o empurrara primeiro, fazendo com que ele também se tivesse magoado. O arguido é um jovem com um futuro luminoso pela frente. É menor ainda. Certo que esta experiência só por si lhe trará ensinamentos valiosos para a sua vida futura, em que conta com o apoio da sua família e com um contexto escolar em que está integrado e é merecedor de consideração. Tendo em conta o caráter frágil da acusação, há que ponderar os prejuízos de uma pena efetiva para a sua inserção na sua comunidade. A Vossa Excelência se pede a absolvição, ou na hipótese de ser assim não ser deferido, a suspensão de pena em que incorre. A Vossa Excelência se requer que faça justiça. Chamo o arguido. Findas as alegações, tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Apenas quer dizer que sou inocente. O Tribunal já se encontra em condições de proferir decisão. Agora vou ler a sentença. 判決書，檢察院以普通訴訟程序形式提出起訴，並以合議庭方式進行審理。嫌疑人 Shuang Leung 學生發生事實當日係17歲，為 Albin Leung 與 Shuana Chan 的兒子，而家住喺科英布拉街28號天空花園大廈6樓 A。檢察院指控其為實質正犯，觸控兩項刑法典第137條規定及處罰之普通傷害身體完整罪。3項刑法典第175條規定及處罰之侮辱罪，同埋1項刑法典第170條規定及處罰之恐嚇罪。嫌疑人冇提交書面答辯，而家進行審理聽證，按照法律形式進行。正如接納控訴判事上嘅裁決一樣，訴訟程序維持正常及有效，亦唔會妨礙對本案嘅認知。1. 已獲證明嘅事實，除一項針對身體完整性之犯罪外，起訴中得出嘅所有事實已經喺辯論及審判中係得到證實。嫌疑人故意行事，而且完全明白行為係受法律禁止同處罰。嫌疑人冇犯罪前科，為中學生，而且要依靠父母。嫌疑人係其血親家庭入邊一個城市嘅兒子。法律同刑事架構歸納，嫌疑人被指控觸犯咗2項刑法典第137條規定及處罰之普通傷害身體完整罪，3項刑法典第175條規定及處罰之侮辱罪，以及1項刑法典第147條規定及處罰之恐嚇罪。按照刑法典第137條第1項嘅傷害罪，傷害他人身體或健康者，處最高3年徒刑或科罰金。喺本案入邊，面對已確定嘅事實及根據受害人嘅醫療報告，顯然構成咗其中1項罪名。喺涉及主體性質方面，嫌疑人完成咗罪行，而且故意為之。嫌疑人被指控觸犯咗恐嚇罪，刑法典第147條第1項之以下規定，以實施侵犯生命罪、侵犯身體完整性罪、侵犯人身自由罪、侵犯性自由或性自決罪，或侵犯具相當價值財產罪等威脅他人，足以使之產生恐懼或不安，又或足以損害其決定自由者，處最高2年徒刑或科最高240日罰金。
喺本案中已證實嫌疑人曾對受害人話係會殺咗佢，呢個係事實。咁樣對將來如此不好嘅説話，伴有其他重要嘅事實成分，特別係喺受害人知道嫌疑人即係佢嘅男朋友嘅人格嘅情況下，嫌疑人咁講係如法律所表述咁，係引起受害人恐懼或不安。因此就呢個罪行而言，由於證實嫌疑人故意為之，必須對其定罪。最後，嫌疑人仲被指控觸犯咗侮辱罪。根據刑法典第175條第1款，將侵犯他人名譽或別人對他人觀感之事實歸責於他人者，即使以懷疑方式作出歸責，又或向他人致意侵犯其名譽或別人對其觀感之言辭者，處最高3個月徒刑，或科最高120日罰金。喺本案中，檢察院就該等侮辱罪名提出控訴，但根據刑法典第182條，亦應該喺受害人成為輔助人之後由受害人完成。因此，根據刑法典第182條及刑事訴訟法典第39條，檢察院不具有就本案之罪名提起控訴嘅正當性。喺呢種措施之下，嫌疑人會就該等罪名係被宣告無罪，因此嫌疑人只會被定罪為傷害罪。量刑以表述之方式完成咗法律及刑事框架，而家確定適用於嫌疑人之量刑。最後裁決，綜上所述，部分指控已經獲證實同埋合乎情理。因此，法院裁定 A. 嫌疑人以實質正犯嘅身份觸犯咗一條刑法典第137條規定及處罰之普通傷害身體完整性罪，每項罪處以1年徒刑，以及觸犯一項刑法典第147條規定及處罰之恐嚇罪，並處以10個月徒刑。B. 兩罰並罰處於1年2個月嘅徒刑，暫緩2年執行。C. 免除嫌疑人觸犯嘅3項刑法典第175條規定及處罰之侮辱罪及一項普通傷害身體完整性罪。B. 訴訟費由嫌疑人支付，並支付2個計算單位司法費。C. 為着8月17號通過嘅第698M 號法律第24條，判處嫌疑人支付澳門幣500元嘅金額。D. 應命令將此記錄載入刑事登記表。O Ministério Público, em processo comum, acusou para julgamento em tribunal de estrutura coletiva o arguido João Leong, estudante com 17 anos de idade, à data dos factos, filho de Albino Leong e Joana Chan, residente na Rua de Coimbra, edifício Jardim Celestial, número 280, 6º andar, A, imputando-lhe a prática em autoria material de 2 crimes de ofensa simples à integridade física previstos e punidos no artigo 130º, 37º do Código Penal, 3 crimes de injúrias previstos e punidos no artigo 170º, 75º do Código Penal e um crime de ameaças previsto e punido pelo artigo 140º, 47º do Código Penal. O arguido não apresentou contestação escrita. Procedeu-se a julgamento, tendo a audiência decorrido com observância do legal formalismo. Da audiência de discussão e julgamento resultaram provados todos os factos resultantes da acusação, com exceção de uma das ofensas à integridade física. O arguido agiu de forma livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei. Também resultou provado que o arguido não tem antecedentes criminais, é estudante do ensino secundário e depende dos pais. O arguido é um filho dedicado e está inserido na sua família biológica. Vem o arguido acusado da prática de 2 crimes de ofensa simples à integridade física previstos e punidos nos vários artigos. Quando os crimes de ofensas resulta do artigo 137º, número 1 do Código Penal, que quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. No caso em apreço, em face de matéria assente, é patente o preenchimento de um dos crimes em causa, assente no relatório médico da ofendida. Também no que concerne aos aspectos de natureza subjetiva, está o crime preenchido, tendo o arguido atuado com dolo. Vem o arguido acusado também da prática de um crime de ameaças, tanto este previsto no artigo 147º, número 1 do Código Penal, nos seguintes termos: quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, integridade física, liberdade, pessoa, etc., de forma adequada e provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. No caso em apreço, está provado que o arguido disse à ofendida que a matava. É um facto. Essa promessa de mal futuro provada e acompanhada com outros ingredientes factuais de relevo, nomeadamente que tal expressão no contexto em que foi proferida, conhecendo a ofendida a personalidade do arguido, seu namorado, era de molde a provocar-lhe medo ou inquietação, como a lei o exige. Pelo exposto, em relação a este crime, porque está também provado o dolo, tem o arguido de ser condenado.
Por fim, vem o arguido acusado ainda da prática de crimes de injúrias. Decorre do número 1, artigo 75 do Código Penal, que quem imputar factos a outra pessoa, mesmo sob a forma de suspeita, ou lhe dirigir palavras ofensivas da sua honra e consideração, é punido com pena de multa até 3 meses ou com pena de multa até 120 dias. Ora, no caso vertente, a acusação foi deduzida pelo Ministério Público em relação a estes crimes de injúrias, quando por lei, como decorre no artigo 182º do Código Penal, tal deveria ter sido feito pela ofendida depois de se constituir assistente para o efeito. Temos, pois, de concluir, visto do disposto no artigo do Código de Processo Penal, que o Ministério Público não tem legitimidade para deduzir a acusação em relação aos crimes em apreço. Nessa medida, irá o arguido absolvido em relação a eles. Pelo exposto, terá o arguido apenas de ser condenado pelos crimes de ofensas. Da medida da pena, feito pela forma descrita, o enquadramento jurídico penal importa agora determinar a medida de pena a aplicar ao arguido. Nestes termos, julga-se a acusação parcialmente provada e procedente e, em consequência, o Tribunal decide condenar o arguido pela prática em autoria material de um crime de ofensas à integridade física previsto e punido no artigo 137 do Código Penal e um crime de ameaças previsto e punido pelo artigo 147 do Código Penal na pena de 10 meses de prisão. Em cúmulo jurídica, na pena única de 1 ano e 2 meses, pena essa suspensa na sua execução pelo período de 2 anos. Absolver o arguido da prática de 3 crimes de injúrias previstos e punidos no artigo 175 do Código Penal e de um crime de ofensas à integridade física simples. Condenar o arguido nas custas do processo, fixando-se a taxa de justiça em 2%. Condenar o arguido no pagamento de 500 mil MOP nos termos e para os efeitos no artigo 24 da Lei número 6 e ordenar a remessa de boletins ao registro criminal. O senhor percebeu o que eu acabei de dizer? Sim, eu percebi a sentença. Não vai voltar a repetir, pois não? Não. Pode ir à sua vida. Obrigado. Declaro encerrada a audiência.